para minha santificação. E eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória Ele te deu. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Você pode sentar-se. É maravilhoso poder estar aqui com vocês hoje, louvando junto ao Senhor, podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Lembrando, gente, que nós temos os grupos de edificação amanhã às 5h30. A gente tem um grupo dos rapazes que funciona aqui no PC mesmo, com o irmão Josafá, está ali atrás. Amanhã eu vou também estar aqui com os rapazes. Eu faço convite aí, ó, o Fábio vem amanhã. Se der, passa aí também, Ademilson, beleza? Quem mais? Lá atrás, falando o convite aí atrás para a turma aí, Josafá. Amanhã, 5h30, isso aí. E as moças, lá com a Tamires. Onde é que é, Tamires? Endereço? Marise Barros, entre 25 e Almirante. Alameda Silvio Nascimento, Casa 50. As moças, grupo de edificação das moças. Amanhã também ele vai estar lá também, trazendo um material edificante para vocês, moças. Eu soube que na semana passada foi uma bênção, não foi? As moças. Acho que a Elida levou uma dinâmica que deu o que falar, essa dinâmica da Elida. O pessoal estava falando. E o grupo de casais, né? Fica ali na Mauriti, com o Mirante Barroso, edifício Savana, 402. Né? É o bloco verde, é o edifício verde que tem lá. Bloco A. Amanhã quem vai estar lá é o Carlinhos e a Suzy. Se você é casado, noivo, apareça lá. Também será super bem-vindo. Amém? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Olha, até a Thalita está aí. A Thalita vai amanhã lá no grupo também. Vamos fazer uma oração, gente? Mais uma? Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. O Senhor sabe, Pai, que eu sou fraco, eu não posso, Senhor, dar uma boa palavra aqui, mas o teu Santo Espírito pode. Deus é como instrumento teu, Pai. Prepara os corações para receber a tua semente, Senhor. Edifica a tua igreja para a tua glória, Pai. Para a tua glória, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai. Fala aos nossos corações essa noite, Pai. Aumenta, Senhor, o amor que temos por Ti, Pai. Nos dá um entendimento, Pai, das Tuas verdades, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria pedir atenção para vocês, bastante atenção, para esse momento, que é o momento da palavra. Graças a Deus, irmãos, nós temos recebido um material muito interessante que estamos estudando, né? E a gente já está indo para o 5º mês de discipulado, né? Para quem não está sabendo, a gente está fazendo um discipuladão geral aqui com todo mundo. E a cada mês a gente bate na tecla de uma doutrina, a gente bate na tecla mesmo, coloca o tema nos louvores, né, nos grupos, fala a respeito desse assunto. E é importante nós dominarmos cada uma delas, porque uma depende da outra, né? Cada doutrina, se você não conhece a respeito dos atributos de Deus, da pessoa de Deus, dificilmente você vai entender o Evangelho, né, de uma forma profunda, né? Se você não conhece, não sabe da importância das Escrituras, provavelmente você vai perder o crédito na sua pregação. Enfim, a gente precisa conhecer cada uma dessas doutrinas de forma que a gente possa até explicar para outras pessoas, e não só para ser um conhecimento teológico, teórico, científico, não, mas que isso também faça com que a gente venha a estimar mais o nosso Deus, a amar mais a esse Deus tão grande e tão poderoso como nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer. Alguém tem uma chave aí? Precisa de uma chave. Uma chave. Olha aqui, gente. Ninguém se espantou com isso? Por que vocês não se espantaram com isso? Fábio, não se espantou? Estou aqui com a chave. Gerson, a chave, está aqui. Denilson, está aqui a chave. Guta, eu encontrei a chave. Não faz muito sentido, né? Muitas vezes, o nosso evangelho também está sendo pregado dessa forma. Uma coisa é eu mostrar para você uma chave. Aqui, poxa, vai melhorar a sua vida. Outra coisa é eu chegar para você e dizer assim, olha, você está preso num calabouço, trancado, há anos. Quantos anos você tem? 24 anos trancado num calabouço. Eu estou aqui com a chave. Só essa chave aqui pode libertar você dessa prisão. Aí agora o pai mostra a chave. Qual é a reação, gente? Oh, a chave. Correto? Para a gente entender o Evangelho de uma forma profunda, né? Para a gente estimar o Evangelho, a cruz de Cristo, a gente precisa também entender a condição que nós estávamos. A gente não pode chegar para as pessoas e dizer só assim, olha, Jesus te ama. Se você chega com alguém e diz assim, olha, Jesus te ama, a pessoa vai dizer assim, poxa, legal, eu também me amo. Aí você chega com a pessoa e diz, não, Jesus tem um plano para a sua vida. Aí a pessoa, poxa, eu também tenho um plano para a minha vida, né? Aí, às vezes as pessoas têm vindo para Cristo, né, como alguém que pode simplesmente melhorar a vida que ela já tem, né? A pessoa vem para Cristo como alguém que está ali, tipo, como um gênio da lâmpada, alguém que está ali só para te abençoar, para te dar aquilo que você precisa na sua vida, no seu trabalho. Então, você tem a sua vida, você tem os seus sonhos, as suas metas, você tem os seus propósitos de vida, aí você também tem Cristo, como se Cristo fosse a cereja do bolo, né? Hoje a gente chega assim e não dá a atenção devida ao Evangelho. A gente chega assim, você sabe que é pecador, né? Você sabe que é pecador, né? Você sabia que Cristo morreu por você, né? Às vezes a gente fala também não com a
intensidade, da forma como nós deveríamos falar a respeito do Evangelho. Imagina que uma pessoa está com câncer, né? Uma pessoa está com câncer e ela precisa fazer uma cirurgia hoje, né? Essa pessoa precisa fazer uma cirurgia hoje, senão daqui algumas semanas ela pode morrer, né? Você vai chegar com essa pessoa que precisa fazer uma cirurgia, né? E você não vai dizer que ela está com câncer, né? Você vai dizer que ela está com câncer ou não? Você pode dizer, não, eu não quero confrontar essa pessoa, eu não quero falar uma notícia tão dura para essa pessoa, né? Eu vou deixar passar. Se você fizesse isso, você estaria amando essa pessoa? Estaria? Não. Da mesma forma, né, quando nós não pregamos o Evangelho como ele deve ser pregado, a gente acaba deixando pessoas com câncer espiritual, né, por medo de confrontar aquela pessoa, por medo de falar a respeito do pecado. Tem pessoas hoje em dia que se orgulham de não falar a respeito do pecado, né? Que você observa que a pregação é somente a respeito de prosperidade, somente a respeito daquilo que você pode ganhar, daquilo que você pode conquistar, ou de qualquer outra coisa. Aí no final faz um apelo para aceitar Jesus, aí a pessoa vem para frente, emocionada, às vezes uma mensagem assim que toca, né? Uma mensagem bonita, aí tem alguém lá no fundo tocando violão, né? Aí você vem para frente, você está num momento difícil da sua vida, mas você não foi convencido do seu pecado, mas você não nasceu de novo. Então, quando a gente fala a respeito do Evangelho, a gente precisa conhecer as outras doutrinas que nós já estudamos. Estamos estudando e aprofundando. Qual foi a primeira doutrina que nós conversamos aqui? Né? Foi a respeito do quê? Quem lembra? O Deus verdadeiro. Por que o Deus verdadeiro, gente? Por que a gente estudou? Por que será que o nome da primeira lição é o Deus verdadeiro? Porque se é o Deus verdadeiro, pode ser que existam o quê? Deuses falsos. Para abrir a nossa Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, vamos lá. Agora, abrir no capítulo 3, aqui no capítulo 3. Não, bora pegar do capítulo 4 mesmo, senão vai demorar muito o 3. Capítulo 4, o verso 3. Vamos ler? Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então vai chegar o tempo em que não darão ouvidos à sã doutrina, não darão ouvidos à verdade. A gente vive num tempo em que tudo é relativizado, né? As pessoas não querem que exista uma verdade absoluta, né? É como se não existisse verdade. Relativizar tudo é como se dissesse, olha, não existem absolutos, não existe verdade absoluta. Até falei aqui, acho que foi o Adalto Lourenço que dizia assim, olha, se alguém dizer assim, olha, não existe absoluto, tudo é relativo. Aí ele diz assim, se eu responder assim, você tem certeza? A pessoa não pode dizer que tem certeza, porque senão a certeza ia ser absoluta. Então, não faz sentido, entendeu? Então, a gente vive num tempo em que tudo é relativizado, onde as pessoas dizem assim, olha, todos os caminhos levam a Deus, né? Você apenas tem que escolher uma das formas, um dos caminhos. As pessoas às vezes até gostam das escrituras, gostam do cristianismo, mas às vezes tiram
algumas partes das Escrituras. Para vocês terem noção, teve um movimento que criou uma Bíblia chamada Bíblia Queen James. Vocês souberam disso? King James é o rei James que permitiu a publicação da Bíblia e tudo mais. Aí eles dizendo que o rei James era gay, modificaram a Bíblia tirando versículos que falavam a respeito de homossexualismo, de sexualidade, e lançaram uma Bíblia chamada Queen James, né? Modificando a palavra. Como assim? Né? Então olha o tempo em que nós vivemos hoje, um tempo em que tentam relativizar a verdade, um tempo onde existem muitos falsos deuses, falsos caminhos, falsos profetas. A gente fica assim ouvindo, esse aí é um homem de Deus, daqui a pouco o cara está num escândalo, aí as pessoas se afastam de Deus, né? Alguns dizem que o caminho é esse, outros dizem que o caminho é X, outro que é o caminho Y. Afinal de contas, quem está com a verdade? Como nós vamos saber quem é o Deus verdadeiro? Como nós vamos saber o que esse Deus das Escrituras tolera, o que ele não tolera? Houve um debate entre o Silas Malafaia e a Gabi, né? Foi quase um debate aquela entrevista ali. E no final da entrevista, ela falou uma coisa assim: eu não sei se o seu Deus é o mesmo Deus que o meu, porque o meu Deus é desse jeito. Não sei. Então as pessoas hoje em dia estão criando mestres para si mesmo, criando deuses de acordo com as suas próprias conveniências, né? Não, Deus para mim é desse jeito. Não, eu acho que Deus é dessa maneira. Então hoje em dia existe muito esse relativismo, esse pluralismo, esses muitos caminhos e muitos deuses em que as pessoas adoram, mas a gente pensa assim, cara, onde é que está a verdade? Como é que eu sei quem é que está com a verdade? Qual é o Deus verdadeiro? Um dizem que Deus aceita isso, outro dizem que Deus não aceita isso. Nós precisamos voltar às Escrituras. Amém? No nosso segundo mês, a gente começou a estudar a respeito da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se eu quero saber se algo é correto ou não, eu preciso submeter às Escrituras. Eu preciso ir para a palavra. Deus se revelou. A Bíblia não faz questão de mostrar que Deus existe, ela já parte desse pressuposto de que Ele existe, né? Deus se revela através da natureza. Tudo foi criado, perfeitamente arquitetado para existir a vida na terra. Os céus proclamam a glória de Deus. O fato de você estar vivo proclama a glória de Deus, a existência de Deus. A natureza já mostra que Deus existe, de forma que todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Mas se você quer saber a respeito do plano de salvação de Deus para os seres humanos, se você quer saber quem é esse Deus, quais são as suas características, os seus atributos, você precisa voltar para as Escrituras. Nós vimos que as Escrituras são confiáveis. Só no Novo Testamento nós observamos que existem aproximadamente 5.000 manuscritos escritos em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. Não é isso? É isso, né? Estão escritos em 3 línguas, e a variação entre um e o outro, sabe, é menos de 5%, se eu não me engano. Então é um documento confiável, né? Os documentos de Platão, só existem, eu acho que é de Platão, só existem 5 manuscritos, 5 ou 6 manuscritos, e as pessoas não duvidam, né? As pessoas não duvidam da veracidade daquele documento, e as pessoas tendem a duvidar da Bíblia. Mas a Bíblia é uma escritura confiável, né? Mais de 500 pessoas, testemunhas oculares, viram Cristo ressurreto. Enfim, por aí a gente vai. A gente viu que a Bíblia é inerrante nos seus originais. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu quero saber quem é o Deus verdadeiro, qual é o caminho certo que eu devo seguir, eu preciso submeter às Escrituras. E nas Escrituras nós vemos que esse Deus é único, né? Nós falamos domingo. Quem estava aqui no domingo? A gente falou a respeito de Deus ser único, de não tolerar ídolos, né? Deus, ele só existe um Deus, e esse Deus não tolera ídolos. Ele é um Deus zeloso. Portanto, nós não devemos criar ídolos para a nossa vida também. A gente observa a respeito das características de Deus e deve também fazer uma implicação do que isso
implica na minha vida. Eu devo observar, poxa, Deus ele é zeloso, Deus ele não divide a sua glória, então eu não devo criar ídolos para mim. O que é criar ídolo? É fazer uma estátua de madeira também, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de tudo que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente pode idolatrar a nós mesmos, às vezes a gente pode idolatrar o nosso ministério, a gente pode idolatrar dinheiro, a gente pode idolatrar um carro, tudo o que você coloca na sua vida, que você ama mais do que você ama a Deus, está se tornando um ídolo na sua vida. Então observe, será que tem algum ídolo na minha vida que precisa ir embora? Será que o que ocupa mais os teus pensamentos? Sabe, tem algumas pessoas que eu olho assim e eu fico fascinado. Tem algumas pessoas que eu conheço assim, que eu conheci nessa minha vida, que eu olho assim e eu penso, cara, só de estar perto de alguém, de ser que essa pessoa é de Deus, eu sinto mais vontade de buscar Deus quando eu converso com essa pessoa. Eu conheci um rapaz, um amigo meu, na conferência Fiel, a gente conversando, sabe, sobre as coisas, sobre a vida, e ele me falou uma coisa assim, ele disse assim, cara, sabe o que eu queria? Eu só peço para Deus, assim, a gente conversa a respeito de relacionamento, ele disse, eu só peço para Deus, assim, uma moça que ame a Deus tanto quanto eu amo, que eu o amo, né? Eu só queria uma moça que ela amasse a Deus tanto quanto eu amo Ele também, né? Para que eu pudesse compartilhar disso. Se tu vê que o coração do cara está em Deus, sabe? Tu vê que o coração da pessoa não está nas coisas desse mundo. Às vezes a gente está com o coração, com os nossos desejos muito nas coisas dessa terra aqui. Às vezes a gente não está lá, a gente não está focado lá. O apóstolo Paulo diz assim, que nós não devemos fixar os nossos olhos naquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente não vê, porque aquilo que a gente vê é passageiro, é transitório. Às vezes você está de olho no emprego, você está depositando todas as suas forças no dinheiro, ou na sua aparência, né, ou nos seus status. Aí tudo isso passa, cara, as circunstâncias mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu e você somos peregrinos aqui, a gente está de passagem, a gente tem que estar com o coração lá no Senhor, amém? Nosso coração tem que estar em Deus, nossas forças, nossa energia, nossos dons, nossos talentos devem estar no Senhor, como a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, essas coisas, no caso da forma de veste, alimento e tal, serão acrescentadas. Mas onde é que está o teu coração? Será que você não tem criado ídolos para você mesmo? Será que você não está amando mais as coisas desse mundo? Ou sentimentos, ou paixões, ou qualquer coisa em detrimento de Deus? Então a primeira coisa que a gente viu, que Deus é um, Ele é zeloso, Ele não divide a sua glória com ninguém. Esse Deus que é um, Ele é três, Ele é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ele é autoexistente. Deus ele não precisava ter criado a gente. A Trindade se completava. A gente, às vezes, fica pensando, pois Deus estava solitário, estava sozinho. Não. Deus é autoexistente, Ele não precisa ser servido por mãos humanas. Ele não cabe em templos feitos por mãos humanas. O nosso Deus, Ele é autoexistente, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é sendo um, Ele é três, ao mesmo tempo, como se na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 fosse igual a 1, né? É algo muito complicado para a gente compreender, mas nem tudo a gente consegue entender de forma completa. Mas a gente observa isso, que quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu como uma pomba, e a voz do Pai diz assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? Então a gente viu a respeito da Trindade, a gente viu que Deus não é que seja um que se transforma em três, não é que nem o Ben 10 que fica mudando de forma, não, são três que são um. Então a gente viu a Trindade, a gente viu os atributos desse Deus. Então a gente continua aprofundando um pouco mais a respeito dos atributos. E quanto mais a gente conhece a respeito dos atributos de Deus, mais a gente deve se prostrar diante dele, a gente deve ter temor, a gente deve ter amor, a gente deve ter reverência a um Deus tão grande. Quando a gente conversou a respeito da eternidade de Deus, imagina, um Deus eterno, né? A gente não pode contar os seus dias. Você tem 20, 40, 50 anos,
você é um pirralho ainda, é muito novinho, né? Eu lembro quando Deus está falando com Jó, Jó, você é velho, mas ele devia estar lá quando eu estava criando as coisas, né? Deus falando com Jó, né? É porque você já é bem velho, né? O Jó questionando a Deus e Deus mostrando a criação, mostrando a maravilha de tudo que Ele criou. Então imagina um Deus eterno que eu não posso contar os seus dias, não tem começo, não terá um final. Então eu posso confiar. Você passa alguns anos aqui, já acha que sabe das coisas. Imagina Ele que está a eternidade toda. Você pode confiar nesse Deus. Você deve temer esse Deus. Você deve se prostrar diante dEle. Você deve amá-lo. Ele é muito grande, sabe? Ele criou e sustenta o universo inteiro com a palavra do seu poder. O Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que Jesus também foi só um que viveu 33 anos. Não. O princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e tudo subsiste por meio dele. Foi feito por ele e para ele, porque dele, por ele e para ele, todas as coisas. Amém? Então, a gente vai conhecendo a respeito desse Deus e vai entendendo a grandeza que ele é. Às vezes as pessoas pensam: quem que é Deus para você? É amor. Claro, Deus é amor. Ele é a plena expressão do amor. Ele não contém, ele é amor. Mas ele também é todos esses outros atributos. Ele também é justo. Ele não fica imparcial, ele não fica neutro diante das circunstâncias. Deus é justo, né? Obrigado. Deus é um justo juiz que julga com retidão. Ele é bondoso. Tudo o que Deus faz é bom. Deus é imutável. Ele não fica mudando de posição. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Ele será o mesmo para sempre. Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Confie nas promessas do Senhor. Se Ele prometeu que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Então Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, então Ele é fiel. Amém? Confie nas promessas. Deus, Ele é misericordioso. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a gente foi estudando, Deus é espírito, né? Por isso que importa que os seus adoradores adorem em espírito, em verdade, não ter uma forma física. E a gente vai conhecendo esse Deus que é justo, que é santo, santo. Você imagina, Ele não é só santo, Ele é santo, santo, santo. Nem mesmo os céus são tão puros para Ele. É um Deus que é tão santo que Ele não tolera o pecado. Ele não tem como se contaminar pelo mal. Ele não tolera o pecado. E quando a gente começa a conhecer, a estudar, isso deve implicar numa mudança no nosso relacionamento com Ele. E Ele criou todas as coisas. E criou também os seres humanos. Ele criou o homem, criou bom, criou a imagem e semelhança de Deus, e colocou o homem no jardim do Éden, podendo desfrutar ali dos alimentos, podendo dar nome para os animais, governando sobre toda a criação. E mais do que isso, Deus ainda faz uma mulher linda para Adão, né? Melhor do que tudo isso, Deus ainda dá ainda não estava bacana, mas Deus olhou assim: não, está faltando alguma coisa. Não era bom que o homem ficasse só. Então dá uma mulher linda para ele cuidar, para ele proteger, para ele multiplicar, encher a terra. Olha esse Deus maravilhoso. Aí esse homem peca contra Deus. O pecado, gente, a gente às vezes não tem o entendimento do que é pecado, né? O pecado não é uma coisinha besta. A gente pensa assim: pecado, pecou, ele comeu uma frutinha lá. O povo hoje costuma dizer assim: Deus, ele disse para as estrelas: olha, meus irmãos, vem cá aqui. Ele diz assim para o mar: olha, parou por aqui. E o mar vai e obedece, as estrelas obedecem, os animais, toda a criação obedece. Aí Deus diz assim para o homem: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, senão certamente morrerás. E o homem desobedece. Toda a criação
se prostra, obedece às montanhas, os mares, e o homem vai e peca contra Deus. O pecado foi algo tão terrível que atingiu toda a criação e o ser humano. Não foi algo, não foi um simples tropeço. Depois do pecado, nós observamos que toda a criação, o que tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, agora é deturpado. Agora o homem não pode mais buscar Deus por si mesmo. Agora o homem foge de Deus. O pecado separa o homem da presença de Deus. E o homem já passa a nascer com uma natureza impura, uma natureza que é tendenciosa para aquilo que é mal. Como dizem Gálatas, que as obras da carne são imoralidade, mentira, bebedices, coisas ruins, coisas parecidas com essa. Então a gente observa que depois da queda do homem, o homem passou a se tornar pecador, pecaminoso, e o salário do pecado é a morte, tanto uma morte física, que o homem passou a ser mortal, como uma morte espiritual, porque Deus, sendo justo juiz, não poderia deixar impune o pecado dos seres humanos. Todo homem seria condenado justamente por Deus. Se Deus quisesse ter destruído o mundo inteiro e não salvo ninguém, ele seria perfeitamente justo. Correto? Ele seria justo, porque o homem pecou contra Deus. Aí você me pergunta por que acontecem tantos desastres, tanta matança, porque aquilo que tinha sido feito perfeito agora está contaminado pelo pecado. Um preço tinha que ser pago. Mas aí alguém pode dizer assim: mas Deus ele é bom. E é justamente por isso, aquele que é bom não tolera aquilo que é mal. Se alguém ama crianças, odeia o aborto. Se alguém ama os judeus, odeia o holocausto, né? Então aquele que é bom não tolera aquilo que é mal. Aí tem um problema nas escrituras. E agora, como é que Deus pode nos salvar? Né? Como é que Deus ele pode? Porque a Bíblia fala em Provérbios 17, Provérbios 17 o quê? Enfim, depois eu procuro, eu vou falar para você procurar na sua Bíblia, mas a Bíblia fala em Provérbios 17 que Deus abomina aquele que condena o justo e que justifica o ímpio. 17:15. Você pode ver na sua Bíblia. Deus abomina aquele que condena o justo e que justifica o ímpio. Mas a gente pensa assim: caramba, e agora? Né? Como é que Deus poderia justificar, né, pessoas ímpias, pecadores? Nós seríamos condenados ao inferno. E se você ainda não conheceu a Cristo, se você ainda não nasceu de novo, você está nesse caminho perigoso. Nesse caminho perigoso. O salário do pecado é a morte. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o dinheiro, com fama, com namoro, e estão brincando com o pecado. Se você ainda não se arrependeu e creu no Evangelho, você precisa fazer isso urgentemente. Você não sabe mais quantos dias você vai ter de vida. Busque o Senhor enquanto há tempo, enquanto Ele está perto. O momento de vinde a mim é agora. O momento de ir até Cristo é agora. Então não teria como. E agora, como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio? Né? Não seria possível. Tem um problema nas Escrituras. Mas aconteceu algo que se chama propiciação. Aconteceu algo que se chama o Evangelho. E Deus, apesar de nós não temos mérito nem crédito. Nós não temos merecimento nenhum para ser salvo. Você não tem um bom coração. As pessoas não têm um bom coração. Não. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele passa os primeiros capítulos só mostrando, levando todo mundo à condenação, mostrando que não é possível você ser salvo, que
por si só, porque todos nós pecamos e o pecado nos destitui da glória de Deus. Você não tem um bom coração, você não tem mérito e também não tem crédito, nada do que você pudesse fazer para se salvar. A Bíblia fala que os nossos melhores nossos atos de justiça, né, eles são como trapos imundos diante de Deus. Se os nossos atos de justiça são como trapos imundos, imagina o nosso pecado, dizia Charles Spurgeon. Então, o que seria de nós? Mas esse Deus, apesar de nós, pela sua graça, favor imerecido, entregou seu Filho. Ele se faz carne, ele se entrega como um sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Observa tudo de mais podre que você já fez, aquilo que você não quis contar para ninguém, que você nem quer comentar com as pessoas, coisas terríveis. Se passasse no telão aqui, você sairia correndo desse salão. Você observa tudo isso, de mais terrível que você e eu já fizemos, porque não importa, às vezes as pessoas têm uma noção assim, não, mas eu nunca matei ninguém, mas não importa. Em Gálatas fala que se alguém descumprisse um mandamento da lei, já tinha descumprido a lei todinha. Quem nunca mentiu? Quem nunca enganou? Quem nunca desejou a mulher do próximo? Nós pecamos contra um Deus santo, bom, justo. Nós seremos condenados. E Cristo Jesus vai até a cruz do Calvário. E abra Isaías 53 comigo, por favor. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus Cristo crucificado aqui era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e quem sabe quer padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Você já viu uma pessoa num estado tão ruim que você não quer nem olhar para aquela pessoa? Num estado tão... Sabe que olha assim, a pessoa está num estado tão terrível que você não quer nem olhar, você esconde o rosto. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou, pois foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. E por aí vai. Ele não morreu. Às vezes as pessoas, não, Jesus ele veio dar um bom exemplo, ele veio morrer para dar um bom exemplo somente. Ele veio pagar um preço pelos nossos pecados. Não foi algo que ele fez de errado. Ele se entregou como um sacrifício para pagar pelo preço dos nossos pecados. O que isso significa para você? O que mais é necessário para nos motivar? Será que precisa ter uma banda de rock? Precisa ter algum testemunho mirabolante? Será que o Evangelho não é suficiente? Será que o Filho de Deus, totalmente santo, ele nunca pecou? Ele sendo perfeitamente Deus, perfeitamente homem, se entregou como um sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. O que mais precisa para nos motivar? O que mais precisa?
O que mais a gente precisa fazer para viver uma vida cristã, para se entregar totalmente a Ele? E Ele não foi só o nosso pecado que foi imputado em Cristo. A sua justiça foi imputada a nós. O justo pelos injustos. Você tem a noção agora de que é Cristo. Você observa que se a gente não falar para as pessoas, a gente não mostrar o quanto era terrível o nosso estado, né? É como aquela chave. Jesus te ama. Como Ele amou? Está dando para entender, gente? E esse Cristo, ao terceiro dia, Ele foi primeiro, Ele foi sepultado, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Se Ele tivesse só morrido, a gente seria os mais desesperados de todos, mas Ele ressuscitou, mostrando que a sua mensagem era verdadeira, que Ele é o Filho de Deus. Ele voltou à glória com o Pai e enviou o Espírito Santo para habitar no coração daquele que crê, para habitar em nossas vidas, para transformar as nossas vidas. Agora, essa é a mensagem do Evangelho. Agora, existem duas coisas: arrependimento e fé. Arrependimento não é só você vir à frente, levantar a mão e fazer uma oração. Arrependimento, no hebraico, é shub, e no grego, metanoia. Eu peguei no dicionário, diz assim: voltar-se com sentido bíblico, retornar a Deus, deixando, portanto, os caminhos maus. Fazer a viagem de volta, mudar de pensamento, converter-se. Você entendeu? Arrepender. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, é porque o pecado é ruim. É porque não é para continuar fazendo. É porque é para dar as costas para o pecado e abraçar a Cristo. A conversão não é só você vir à frente, levantar a mão e fazer uma oração. Você precisa ver sinais na sua vida de que aquele pecado que você amava, agora você odeia. Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo, né, de que você é um pecador, que você necessita de Cristo. Isso traz pesar ao coração, traz tristeza. Isso aquilo que a gente amava, sabe? Antes não tinha problema nenhum você ir para um bar, encher a cara. Agora, se você vai para lá, você sente uma repulsa daquilo. Não faz mais parte, mudou alguma coisa dentro de você, muda a respeito do seu pecado e a respeito de Deus. Aquele Deus que você antes zombava, e quando colocavam uma música gospel, você começava a pedir para trocar porque achava careta. Aquele Deus que começava a falar de Deus, você mandava embora. Agora você observa que Ele é grande, que Ele é poderoso, que só Ele pode te salvar. O arrependimento, a transformação, a regeneração, a Bíblia chama de novo nascimento. O nosso relacionamento com o pecado muda, o nosso relacionamento com Deus muda. Eu pergunto: você já nasceu de novo? Você realmente se arrependeu dos seus pecados? Não estou falando só de fazer parte de uma igreja. Estou falando de um novo relacionamento com Deus e um novo relacionamento com o pecado. Você passou agora a odiar o pecado. Se você cai, você se arrepende, você não consegue mais viver aquela vida. Arrependimento e uma fé salvadora. Você não confia nas suas obras. Tudo que nós temos é Cristo. Você confia naquele que morreu por você naquela cruz. Você ama e, portanto, obedece. Você o ama. Você observa que Deus é bom e que você tem que mudar. Para ter comunhão com Deus, eu tenho que ser transformado. Você já parou para pensar nisso? O arrependimento verdadeiro, isso a gente vai começar a falar no mês que vem. Isso é só uma pitada, porque a gente ainda está no Evangelho. Mês que vem é um arrependimento e fé. Hoje é 31 ainda. Então, irmãos,
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E eu e você temos uma responsabilidade: anunciar esse Evangelho para todo mundo. Mas eu pergunto para você: você realmente já se arrependeu dos seus pecados? Você realmente crê em Cristo? Você vê evidência de transformação na sua vida? Você vê evidência de mudança na forma como você estima a Deus? Você vê mudança na forma como você se relaciona com o pecado? O arrependimento pode por muitas vezes ser confundido com remorso. Hoje existem muitos crentes nominais nas igrejas. Pessoas que foram à frente, que acreditam que o fato de terem ido à frente os salva. Eu coloquei uma enquete no site do Bebê Crente. Perguntei assim: como você sabe que é um cristão? E uma das opções que eu coloquei lá, porque um dia eu fiz uma oração aceitando Jesus. A maioria colocou isso. Sem arrependimento, sem transformação, sem mudança. Não é uma oração, não é um rito religioso, é uma transformação, é um novo nascimento, é algo que é feito pelo Espírito de Deus na nossa vida. Por isso que a gente não pode pregar um evangelho superficial. A gente precisa não colocar um band-aid. A gente não pode colocar um band-aid de alguém que tem um câncer. Amém? Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do mês que vem a gente vai começar a estudar a respeito do que é arrependimento e o que é fé verdadeira. Vamos ficar de pé. Irmãos, não há outro caminho, não há nem comparação. Se você... O Paul Gosto também fala uma coisa interessante. Se você observar as religiões, você vai observar um judeu. Você vai perguntar para o judeu: para onde você vai? Ele vai dizer: vou para o céu. Por que você vai para o céu? Eu amo a Torá, eu obedeço às leis do judaísmo, eu frequento a sinagoga, eu busco seguir os mandamentos direitinho. Se você perguntar para um muçulmano, ele vai falar quase a mesma resposta, alguém com outro nível. Como o Corão. Fui para a cidade santa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora, se você pergunta para um cristão, é totalmente diferente. Pergunta para um cristão: você vai para o céu? O que você fez? Cara, eu pequei contra o meu Deus. Em pecado foi concebido, em pecado concebeu minha mãe, quebrei todas as leis. Mas como assim? Os outros eu até entendo, mas como assim? Nossa, eu não vou no meu mérito, eu vou no mérito de outro. Cristo Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, Cristo é tudo o que nós temos. Cristo, 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 Cristo. Não confie nas suas obras. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Não brinque mais com o pecado. Saiba que o pecado é algo sério contra um Deus santo. Se você continua na prática do pecado, arrependa-se hoje mesmo. E se o seu coração ficou duro após ouvir essa mensagem, após ouvir o Evangelho, eu peço: ore a Deus para que Ele quebrante o seu coração. Ore a Deus para que Ele tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, para que o Senhor venha trazer um arrependimento verdadeiro para a sua vida. Ore a Deus, peça perdão pelos seus pecados, confesse-os a Deus. A gente passa tantos anos pecando, e quanto tempo a gente passa, pelo menos se lamentando diante de Deus pelos nossos pecados, se arrependendo. O cristão vai estar sempre se arrependendo, irmãos. Uma das evidências que você realmente se converteu e realmente creu é que você continua crendo até hoje.
Uma das evidências que você realmente se arrependeu é que você continua se arrependendo até hoje, até o fim. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. O Senhor é tudo o que nós temos, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Oh Senhor, bem nenhum não poderíamos ofertar nada que pudesse nos salvar, não poderíamos fazer obra nenhuma que pudesse nos remir, oh Senhor, mas pela Tua graça, como a Tua palavra diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh Senhor, quão maravilhosa é a Tua graça que salvou pecadores como nós, Senhor. Oh, como Tu és grande, como Tu és poderoso, como Tu és santo, 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 e todos vão Te louvar, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo Jesus é Senhor. Oh Deus, que a gente venha ter uma estima maior pelo Senhor, e a gente olhe para a cruz e seja salvo, e a gente olhe para Ti e Te ame mais e mais e mais, e entenda quão pequenos e fracos nós somos e sejamos dependentes de Ti. Eu peço que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, o quebrantamento, traga o arrependimento verdadeiro, Senhor, não um remorso somente, mas aquela transformação, aquela viagem de volta, aquela mudança que só Tu podes fazer, só Tu podes dar vida a um morto, só Tu, Senhor. O morto não pode fazer nada, mas o Senhor pode nos dar vida em Cristo. O Senhor nos tira, Senhor, das amarras do pecado, do diabo, e nos faz Teus filhos. O Senhor nos adota, o Senhor nos faz novas criaturas. Pai, a Tua palavra diz que nada pode nos separar do Teu amor, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nada. E a gente te ama, Senhor. Não é necessário mais nada para nos motivar. Não é necessário luzes, teatro, banda. Só Tu, Senhor. A Tua mensagem, o Teu evangelho, a Tua palavra, Senhor, vem arder em nossos corações. A gente não se prive de falar. Não sejamos frios, religiosos, mas que sejamos pessoas que Te amam e não conseguem deixar de falar do Teu amor, Senhor. Porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, poderoso, lindo, grande, fiel. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Oh Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória. Tu és o soberano, o santo Pai, Salvador. Oh Deus, a gente não prive de pregar o Teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Convido vocês, irmãos, para estarem amanhã no nosso grupo. Todos os rapazes aqui no BC, no grupo. As moças com a Camille, da casa da mamãe. E os casais da casa do Diego e da Pri. Por favor, participem do grupo. É muito importante. Se envolva, faça a diferença. Não seja um mero espectador. Use os dons e talentos que Deus te deu para servi-lo de todo o coração. Vou chamar o Josafá para orar aqui. Nós vamos contribuir agora. Contribua com alegria, sem pressão. Contribua com alegria se você puder, se você quiser contribuir com esta obra para a glória de Deus. Senhor Deus, Pai amado, Deus soberano, neste momento, Senhor, queremos Te agradecer por esta noite especial que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos, Deus, guardá-la em nossos corações para nós não pecarmos contra Ti. Deus, nos ajuda a sermos pessoas que amem mais a Ti, Deus, acima de todas as coisas. Pai amado, neste momento que nós vamos contribuir, Pai, com a Tua obra, que o Senhor possa estar olhando para a intenção, para a motivação de cada coração, Deus. Pai, que nós não venhamos contribuir por necessidade ou por obrigação,
mas, Senhor, que o motivo seja alegria, Pai amado. Te agradecemos, Senhor, também por esta oportunidade que o Senhor nos dá de contribuirmos na Tua obra, Pai. Nós sabemos, Deus, que Tu és um Deus autossuficiente, que não precisa de nós, mas, Deus, que nos concede essa graça, Pai, de contribuirmos na Tua obra. Por isso, Senhor, te agradecemos. Abençoa, Deus amado, a cada irmão aqui presente, que o Senhor possa trazer prosperidade em todas as áreas das nossas vidas, Deus amado, na financeira, na espiritual e na pessoal, Deus amado. É o que eu te peço e te agradeço, em teu santo nome. Amém. Você pode contribuir com alegria. Vamos ficar de pé depois. Ficar de pé, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: quem diz amém, dá um abraço em alguém. Deus abençoe. Ele ainda fechar aqui.